Começando eleições 2018 aqui na TV Polo, nossa terceira edição. E desta vez nós estamos com Passarelli Júnior, que veio conversar com a gente, dar a sua opinião também sobre esse cenário político aqui na nossa região, para o Estado e para o Brasil. Júnior, não é isso mesmo? Nós já acompanhamos a eleição, né, a parte política na cidade e no Estado já há bastante tempo, né, até por uma tradição de família, meu pai e minha mãe ter sido políticos na cidade. Então estamos aí para tentar esclarecer aos ouvintes as dúvidas da eleição, uma nova eleição, uma moderna eleição. Bem, a dona Cecília Passarelli foi, não sei se é a única, que agora tem um outro deputado, mas acho que foi a primeira deputada eleita aqui pela nossa cidade. Mas nós vamos falar sobre isso na volta do intervalo. Sai daí não. Sintomas são como peças de quebra-cabeça. Quando você junta todos, fica mais fácil descobrir uma doença, como a fibrose cística. Descubra mais acessando www.unidospelavida.org.br. Opa, estamos de volta para o Eleições 2018. Olha, gente, você sabe, esse é um programa novo aqui da TV Polo, que durante esse período eleitoral nós vamos comentar, sempre trazendo informação para o eleitor, para ele poder decidir melhor, escolher melhor, principalmente no momento que a gente vive, né? Um momento de cobrança em cima do político e o momento de que se cobra do eleitor a consciência do voto. Acho que essa eleição é uma das mais cobradas, né, Júnior? Consciência do voto até para que depois não se reclame, né? A população, o eleitor reclame do que vem acontecendo no nosso país, às vezes na nossa região, no nosso município. Então tem que escolher bem, analisar bem e saber como funciona o sistema. Nós vamos daqui a pouco falar falando em como funciona o sistema, sobre a eleição para o Senado. A gente hoje para falar sobre a eleição do Senado, que é uma coisa que quase ninguém liga para isso, não presta atenção. Aparece lá um senador, mas tem um monte de porém nesta situação. O Júnior acompanha a política há muito tempo e sabe dizer para nós um pouquinho. A eleição para senador é uma caixinha de surpresa, né, Júnior? Você podia explicar um pouquinho para nós como é que funciona? Porque assim, eu vi aqui uma notícia que São Paulo, esse ano, elege 2 vereadores. Não, 2 senadores. Perdão, 2 senadores. Mas nós temos, na realidade, 3 senadores, né? Todos os estados, aí independe do estado, são 3 senadores. Os mandatos de senadores são 8 anos. Em razão disso, as eleições são de 4 em 4 anos. Um ano se altera um senador, no outra eleição altera-se 2 senadores. Nessa eleição, cada estado vai alterar 2 senadores do seu quadro. Eu vi que voltou o Suplicy, está tentando voltar, e o Suplicy que já foi senador por 24 anos, durante 24 anos ele já exerceu o cargo, porque o mandato é muito longo, 8 anos de mandato, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o gente estava falando o seguinte, ele elege 2 agora, e eles têm um mandato de 8 que vai passar da outra eleição, então na outra eleição nós vamos eleger o caso do Suplicy, pelas pesquisas mostram aí, que ele é um dos que tem mais chances de se eleger pelas pesquisas, certamente tem que esperar abrir a urna, né? E hoje ele tem 77 anos, então com mais aí 8 anos de mandato, vai para acabar o mandato com 85 anos. E a ninguém chama a atenção do suplente, porque o mandato de senador, ele é uma chapa, é eleito senador, primeiro e segundo suplente. Então, e ninguém discute, ninguém vê, ninguém ouve falar. O primeiro suplente do Suplicy, que é candidato pelo PT, é do PCdoB. Então, uma coligação entre vários partidos, o primeiro suplente é do PCdoB. Júnior, pode acontecer, o que você acha dessa história que muitas vezes a pessoa, ela entra como candidata ao Senado, mas de repente ele vira ministro. Virou ministro, o suplente assume. Então, assume, aí seria, ele é conhecido como Chicão, o suplente do Suplicy, ele é sindicalista, metalúrgico, então ninguém ouve falar, mas do nada às vezes você vê o nome de senador que não se conhece, porque na realidade era o suplente, né? Então eles acabam, hoje ser suplente do Suplicy, eu acho que é uma boa chance de assumir, né? Eu estava vendo nos itens aqui, eu vi muito candidato da esquerda disputando o Senado. Nem pouco, eu vi aqui do PSDB, do MDB tem a Cidinha,
E eu achei uma coisa muito interessante num partido chamado Partido Novo, que é um partido que tem essa, uns chamam de direita, outros chamam de capitalista, porque é algo que envolve muito dinheiro. Eu vi que o candidato do Partido Novo, o Diogo da Luz, ele tem 15 milhões em bens declarados. E eu vi que os dois candidatos, por exemplo, assim, da rede, não declararam bens. Então, assim, será que é porque não tem bens? Será que é uma estratégia? Será que é uma falha dos candidatos? Não, eu acredito na boa-fé dos candidatos que eles realmente não têm bens, né? Então eu acho que esses candidatos da rede, às vezes até o candidato se lança, nesses casos aí como o da rede, para marcar a presença do partido, para ter a divisão no horário do partido, poder pregar o número do partido, a filosofia do partido, se fazer presente. O Partido Novo tem algumas propostas diferentes de outros partidos, principalmente na formação do partido, no estatuto do seu partido, né? E essa questão de ter uma boa renda ou um bom bens declarados, mostra que também ele teve sucesso na vida privada. Eu acho que isso é importante como currículo, né? Não tem o currículo político, mas eles vêm e apresentam um currículo da vida privada. Ainda sobre o Senado, Júnior, eu percebi o seguinte, eu vi poucos nomes assim não é de expressão, não tem projeção na mídia. Normalmente isso é algo que acontece naturalmente nas eleições, com exceção, eu acho que do senador Suplicy, tem Major Olímpico aqui em São Paulo, que acho que tem um nome conhecido, tem Gilmar Tato, que já frequentou as cadeiras, ou frequenta a mídia, ou Mário Covas, né, do Podemos. Esses são os nomes. Os outros, pouca gente, a gente não vê como no passado. Por que você acha que as pessoas... Não. Essa falta de nome, ou pelo menos de nome que não parece que demonstra uma liderança? Não, na verdade, eu percebi que também tem nomes novos no Senado, e com certeza são nomes já conhecidos. A Margem Mauri, que é atleta, né? Margem Mauri, isso mesmo. Ela realmente não é do meio político, mas é conhecida do público em geral pelos resultados como atleta que ela conseguiu. Ricardo Trípoli, do PSDB. Já é uma figura política. Normalmente o senador, ele já vem de uma carreira política, somente nesses partidos que têm mais condições de fazer o Senado, que tem um grupo maior, que tem uma equipe maior. Então eu acho que isso normalmente, desses partidos grandes, você vê políticos de carreira, né? Só para a gente concluir e terminar esse bloco aqui falando sobre o Senado, então veja bem, quando você for votar esse ano, vão aparecer muitos nomes lá. Você vai ter a eleição para senador, para deputado federal, para deputado estadual, para presidente e vice. Então, para senador vão aparecer 3 nomes. O eleitor tem que escolher 3 nomes, não? Não, ele escolhe 2 nomes de senador, 2 números, né? Certo. Ele vai ter que votar 2 vezes. Então, o eleitor vai ter que votar, escolher, pode ser de qualquer partido ou coligação, não precisa ser do mesmo grupo. Como você citou aí, João Matato e o Suplicy são dos mesmos partidos. Os primeiros números indicam o partido, né, que são 3 números de senador. Então, mas você não tem aquela obrigatoriedade de votar e tem que escolher. Não adianta votar só 13, não. Tem que escolher o número completo. Bem, gente, o primeiro bloco do Eleições 2018 fica por aqui. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco nós voltamos aqui com Júnior Passarelli. Não é mesmo, Júnior? Estamos aí. Vamos essa eleição aí, ver as surpresas que teremos. Voltamos já já. ABS Imóveis. Temos excelência no que fazemos para você realizar o melhor negócio. Nós temos a melhor solução para você alugar ou comprar um imóvel. ABS Imóveis. ABS Imóveis. Eleições 2018 aqui na TV Polo, novo programa. A partir daqui você fica atualizado e recebe informação que vai ajudar, pelo menos, essa intenção da gente ajudar você na hora de você decidir o seu voto, com informação. Sempre um convidado essa semana. Júnior Passarelli está aqui, veio falando com a gente. Júnior, o que você achou da decisão aí do TSE aí que tornou inelegível definitivamente a candidatura do presidente Lula? Ainda cabe alguns recursos, mas de qualquer forma mostrou que o TSE veio querendo resolver o problema logo, né? Porque eles poderiam demorar um pouquinho mais, abrir algumas brechas aí para o próprio Lula poder apresentar recursos, manifestações, mas não, eles já mandaram direto para o plenário, né? Já restringiram, inclusive, particularmente eu não concordei muito, mas o direito de propaganda, contrariando a própria lei, né? Então eu acho que, tanto que a própria presidente do tribunal, ela votou nesse ponto que achava que, enquanto não transitasse em julgado,
o Lula teria direito à propaganda eleitoral. Então, acho que... Eu não sei se o eleitor percebeu, falando em propaganda, já na propaganda que está aí na mídia, viu, gente? Vai acompanhando aí, que é bom para você se informar. O PT está apresentando, o Haddad não está apresentando a campanha de candidato a presidente, mas de vice-presidente. Porque pelo que se divulga, né, o PT ainda vai insistir nos recursos. Cabe ainda recurso até para o STF, que já entraram, inclusive. Né, agora, as chances cada vez é menor. O risco que o PT está correndo de insistir nessa luta judicial da candidatura do Lula é acabarem passando os prazos e ele não poder mais substituir o candidato. E aí fica sem candidato, não ter candidato ao PT. Como é que pode um partido ser candidato, ter só candidato a vice-presidente? Não, ele não tem, ele tem que apresentar a chapa. Ele não tem candidato só a vice, ele tem candidato a presidente e vice, mas o presidente está impugnado. Por lei, ele teria, por decisão, ele teria que já substituir o presidente, fazer uma nova reunião das executivas, uma nova ata e registrar um novo presidente e um novo vice. E aí, no caso, seria Manuela Dávila, que é o que Não, é a decisão dos partidos, né? Caberia, eles podem tanto substituir só o presidente e manter o vice, como fazer a alternância, que é o que está se discutindo. Então, o risco que o PT está tendo é de manter essa discussão judicial e acabar ficando sem nenhum candidato a presidente na próxima eleição. Quem tu acha que se beneficiaria com isso, com a não participação do ex-presidente Lula e com essa vaga? As pesquisas logo recentes aí que têm soltado, que demonstrou que parece que o Haddad não está levando todo esse reduto eleitoral, esses eleitores do Lula em si, não é o voto do PT, e sim do Lula. Então, pelas pesquisas, demonstra que houve uma distribuição desses votos, né? Os eleitores não estão indo como os próprios membros do PT achavam que o voto ia migrar quase que na sua totalidade para o Haddad. Júnior, ainda conversando, gente, vocês podem perceber que é o seguinte, existem duas maneiras dos candidatos se manifestarem, e uma delas é através da propaganda eleitoral no horário gratuito, e a outra de participação nos programas de debate, que já começaram aí os primeiros. Qual foi o resumo que você faz daquela primeira rodada de participação, principalmente do Jornal da Globo, que é uma referência aquilo, Júnior? Os debates, realmente, o eleitor está ficando cada vez mais querendo saber mais informações sobre seus candidatos. E estão pesquisando, não só a televisão, mas a grande diferencial desta eleição, de outras, é a força da internet. Acho que poderemos ter muitas surpresas, né, inclusive de resultados de candidatos em eleições majoritárias que necessariamente não aparecem na televisão e acabam tendo uma boa votação em razão da internet. A propaganda em geral está, muito embora a campanha já começou, pouco material se vê na rua. Então você vê algumas mensagens de internet, mas material, campanha de rua, vê que está muito reduzida. Então essa mudança tanto econômica, de dificuldade de doação de empresas e o controle maior da próprio gasto da campanha, tem demonstrado que a eleição vai ser uma eleição com pouco material, pouco visual, né? Mais internet. E o que tu está achando dessas lampejos que os candidatos estão fazendo? Um exemplo, a gente já conversou aqui, do Ciro, com essa promessa de tirar o nome do pessoal do SPC, e ele reafirmou isso no Jornal Nacional. Hoje o Bolsonaro deu uma declaração dizendo que vai varrer o PSDB e o PT da história da política brasileira. O Ciro Gomes também anunciou que já anunciou ministros. O Henrique Meirelles, a Vera Lúcia, ela é uma reestatizadora, defende uma reestatização. Essas coisas colam, repercutem, ecoam no eleitorado? Com certeza, infelizmente, repercute, né? É fácil de se acreditar. Às vezes o eleitor quer acreditar naquela ilusão, naquela mentira, porque ele favorece, né? E o candidato que trabalha com mais da realidade acaba não tendo o mesmo visual, a mesma aceitação popular. Então, as pessoas hoje, a gente conversando normalmente com os eleitores na rua, percebe que eles não se preocupam ver se a promessa ela é possível de ser executada, né? Porque todos sabem que a alteração de algumas medidas... É tudo estratégico. Com certeza, isso. Existem marqueteiros dando essas orientações. Existem pesquisas que fundamentam, inclusive, quais serão as principais propostas e promessas. Até na escolha da chapa,
Você pode ver que no estado de São Paulo, a maioria dos candidatos a governador, a maioria assim dos que se destacaram mais, o seu vice é militar. Então, com certeza, as pesquisas demonstraram que a preocupação do eleitorado de São Paulo é com a segurança pública. Certo. Então, isso orienta e acaba dando esse diretriz de tentar deixar na chapa alguém que se identifique com a segurança pública. Isso é um efeito do marketing, né? Falando nas declarações ainda que dão resultado de marketing, o Alckmin agora diz que o Bolsonaro é despreparado e irá criar um caos se o deputado for eleito. O que eu ia dizer é o seguinte, desconstrução. Você acha que está se perdendo muito mais tempo com desconstrução do que proposta? É mais fácil do que desconstruir um candidato? Para o cara, num período desse de rejeição à política, quanto mais rejeitado melhor, não importa o que o cara pensa? Realmente, quem deve estar orientando, como eu falei, são os marqueteiros, né? Se há necessidade de atacar mais, ou quem está orientando ou não, como você mesmo comentou aí, isso também pode virar. Às vezes o candidato que é mais atacado, ele acaba, de vez cai nas pesquisas, acaba sendo subindo nas pesquisas. Acho que dá tempo da gente falar, já que você falou nesse assunto. Eu vi um comentário, Júnior, numa dessas redes de televisão, acho que foi na Globo News, dizendo o seguinte, que se o PT estivesse no governo, ele estaria quase que acabado e talvez não teria essa projeção toda. Que na realidade a assunção do Michel Temer fez com que ele enfrentasse reforma de Previdência, reforma trabalhista, e aí criou um desgaste natural, que se ele tivesse feito isso, o PT teria que ter feito e talvez teria um desgaste maior. Então, na realidade, um grande eleitor hoje, projeção do Lula, seria o próprio MDB. É que a criticar é muito mais fácil, né? Atacar, criticar, ser pedra, não vidraça, é sempre muito mais fácil e tem uma receptividade muito maior da população, que a população está descrédito no político de forma geral, apesar de ter muitos candidatos, isso aí nós vamos falar já. Né? A população está descrédito nos políticos e por isso mesmo atacar é sempre muito mais fácil e dá um retorno político muito maior do que ser vidraça. E aí depois do diretor eleitor reclamar, vem com a proposta do candidato, vem e discute, você prometeu isso, mas está fazendo aquilo. Mas quando a gente se analisar às vezes as propostas, ver o que ele está prometendo, não vai cumprir. Gente, olha, essa eleição, eu acho que o resultado dela deve ser muito esperado pelos analistas, porque a gente conversa até com o próprio Júnior mesmo, e tem essa questão da internet. Será que a internet vai virar o jogo já nessa eleição? Geraldo Alckmin, 6 minutos de horário eleitoral, Bolsonaro e o Armoedo tem menos de 15 segundos de propaganda. Então, acho que a espera é essa. Se dá tempo, Francisco, acho que posso ir para o intervalo, é isso? Então dá tempo. Que você acha que essa é a expectativa? Eu acredito, né, que realmente teremos surpresas na eleição presidencial, vai ser muito clara, de candidatos que têm o mínimo de tempo com uma votação expressiva. E aqueles com muito tempo não vão conseguir fazer esse retorno político. Bem, eleições de 2018 vai para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos para o terceiro bloco. Conheça a Via Pauli Calçados. Temos os mais refinados modelos de sapatos e bolsas para o bom gosto feminino. Nossos produtos atendem a todas as estações do ano. Garantimos a melhor qualidade, proteção e conforto para seus pés. Aqui é o lugar da originalidade, sofisticação e elegância. E você encontra também acessórios que te dão maior visibilidade no seu dia a dia. Via Pauli Calçados, a loja que te leva para o caminho da moda. Rua Maria Cristina, 121, Jardim Casqueiro, Cubatão. Tudo isso é aqui, na Via Pauli Calçados. Estamos de volta a eleições 2018, TV Polo com a cobertura especial nesse programa. A gente também, durante a eleição, vamos trazer informação para você, tá bom? Essa semana o Júnior Passarelli está aqui, jornalista, advogado, muito tempo militando na política. No primeiro bloco a gente falou que a Cecília Passarelli foi a única, a primeira deputada eleita aqui com registro, pelo menos. Ela foi a única deputada da cidade, foi... Com registro não, com título de eleitor aqui da nossa cidade, que nós já elegemos muita gente, mas quase nenhum candidato teve o registro aqui. O que me chamou a atenção, Júnior, que sua mãe está na história da cidade por conta disso, é que nessa eleição os políticos estão sendo muito criticados, a gente vai ver essa avalanche em razão de tudo que aconteceu. Mas o número de candidatos
ela é bem maior, principalmente aqui até na nossa cidade, mantém o mesmo número. Você acredita que isso se dá por conta de que existe uma pretensão de renovação, as pessoas, é mais gente mesmo querendo ocupar um espaço novo, ou tem questões estratégicas mesmo de posicionamento de se posicionar na cidade? Não, realmente são muitos candidatos, aqui em Cubatão, candidato a deputado estadual e federal, né, vários partidos estão lançando, mas a gente percebe que a campanha é mais focada em projeção local, né, e dá para perceber que assim, a intenção desses candidatos, em grande parte das vezes, ou por imposição dos próprios partidos, para que eles tenham esse espaço de executiva. Pode ser do candidato e do partido. Né? Porque o partido tem que tem que ter o coeficiente mínimo de votos para poder fazer o deputado. Né? Então ele precisa ter eleitores, candidatos e ter votos para poder fazer, senão às vezes não adianta alguém ter 100 ou 200 mil votos no partido, se mais ninguém tiver, acaba o partido não fazendo nenhum deputado. Então, a estratégia, às vezes, que tem partidos que cobram das suas executivas municipais que lancem os candidatos para poder preencher a chapa, né? Porque para poder fazer o coeficiente, né? Diferente de outras eleições, agora tem uma regra que você tem que ter no mínimo 10% do coeficiente eleitoral para poder assumir o cargo, né? Por exemplo, não vai acontecer a mesma coisa como teve o Tiririca, do Beto Mansur. Vamos dar um exemplo clássico, um exemplo. Vamos partir do princípio que o Tiririca, porque alguém estoure lá, faça lá 1 milhão de Enéas, que já nem está aí mais, que aí não vamos falar que estava em propaganda, né? Então o Enéas, por exemplo, quando ele se elegeu deputado federal, ele sozinho fez mais, acho que 4 deputados federais, com 30 votos, 20 votos, elegeram deputados federais na chapa do Enéas. Agora, na atual legislatura, agora nessa eleição, isso já não é mais permitido. Então, se o coeficiente eleitoral 200 mil votos para fazer uma cadeira, o candidato que tiver menos de 10% disso, ou menos de 20 mil votos, ele não vai poder assumir a cadeira. Mesmo que o partido tenha feito 6 cadeiras ou 7 cadeiras, mas ele não teve a votação mínima exigida agora, ele não vai poder assumir. Aí essa cadeira é distribuída para outro partido. E aí começou uma briga, porque os outros partidos também começam essa questão de condição, de prioridade, o que define. Que nem aqui em Cubatão, que a gente teve o caso do Kleber e do Alan decidido na idade, né, Júnior? Quer dizer, são vários critérios de desempate agora, e isso pode acontecer também no que a gente chama de eleição estadual, né, dos candidatos para eleição estadual. Campanha, Júnior, você acha que é uma campanha curta, rápida? O que você acha que... Quem é que tem que ser mais esperto nesse momento? O próprio candidato tem que fazer uma adaptação rápida? Como já se falou, acredita-se que a internet vai ser o grande diferencial nessa eleição. Até pela dificuldade financeira, a dificuldade contábil, né? Muitos candidatos aí, e a próprio visual. Por exemplo, agora, para quem antes poderia encher o carro de colante, já não pode mais. Você só pode pôr no vidro traseiro aquele perfurado, e nas laterais, no máximo, um tamanho de 50 por 40 centímetros dessa área total do carro. Então não vai ter mais carro totalmente colado, né? Carro de som, da mesma forma, houve uma mudança, porque não vai poder mais carro estar circulando normalmente, que nem circulava antes. O carro só vai poder acompanhar o candidato. Então, se o candidato estiver fazendo uma caminhada na calçada, e aí o carro acompanha ele, então não vai poder mais andando o carro pela cidade sem o candidato presente. Por exemplo, por uma estrutura de carro de sons. Então isso vai restringindo o visual de campanha, o tamanho não pode mais pintar muro, você entendeu? Então é só adesivos, colantes e não mais pinturas de muro. Deixa eu mostrar isso aqui, Júnior. O Júnior está falando uma coisa, a gente mostrou isso no último programa, mas isso aqui é o seguinte, é um aplicativo do TSE chamado Pardal. Assim, já que ele está falando isso, se você vê uma denúncia, vê um carro de som fora dessa condição, você pode ir lá fotografar e mandar, e a denúncia cai direto na página do tribunal, que vai apurar a denúncia. Então o tribunal também está usando a própria internet, os smartphones. E o tribunal dá retorno, viu? Pode ter certeza, se usar o sistema e fizer a denúncia, o cartório eleitoral, no máximo em 24 horas, 48 horas, já está atuando, já está funcionando. Até porque a justiça eleitoral, nesse período, funciona inclusive final de semana. Esse percentual que você falou, ele é quase uma cláusula de barreira, né? Ele é uma cláusula, acaba sendo uma barreira. E aqui na nossa cidade, então o pessoal vai ter que rachar muito o sapato ou ficar muito tempo na frente do computador?
Você fala o coeficiente mínimo. Então, aqui em Cubatão, como a maioria dos seus candidatos, não digo a totalidade, mas nos parece que a campanha está muito vinculada apenas na cidade, que seria mais uma estratégia de promoção para a próxima eleição do que um potencial deputado na nossa cidade. Pode ser que ele... Aí o negócio do... nós quase terminando, o programa está quase terminando, eu recebi um aviso aqui, está quase terminando. Bem, gente, esse aplicativo você pode baixar na Play Store ou na loja da Apple, né? Então está disponível lá para qualquer desses telefones, smartphones, e aí você pode acompanhar e ajudar também a Justiça Eleitoral a acompanhar. Júlio Passarelli, queria agradecer muito a tua presença aqui no programa, bacana. Vamos combinar outra oportunidade também para você vir aqui? Tanta informação, o programa acaba ficando curto. Marcelo, mas estamos à disposição, quando que nós pudermos ajudar aí. Eu acho que é importante as denúncias, e não só aí, mas como também diretamente no cartório eleitoral. Pode ir lá e fazer a reclamação. Tire a foto, registre, Isso aí eu já fiz isso na cidade, de verificar irregularidades e ir lá e denunciar. Isso é legal, né, Júnior? Porque é o seguinte, muita gente, como o Júnior já falou, o Júnior já foi fiscal de campanha, já trabalhou, já foi delegado de partido, então já deve ter feito muito isso. Mas está mudando e está acompanhando a evolução dos tempos, que hoje a ferramenta é o telefone. Está na mão, essa é uma arma importante para que se fiscalize a eleição, para que se dê um mínimo de equilíbrio aos candidatos e para que restrinja ainda mais o grande volume de recurso que é jogado na campanha. Eleições 2018, aqui na TV Polo, você fica por dentro de tudo que acontece no cenário nacional e estadual. E também vamos dar muita notícia para você, para que você tenha um voto super consciente. Até a próxima edição.